Não tem aqueles animes que saem, a gente olha pra capa, dá uma lida na sinopse, mas não chama muito atenção. Às vezes eles até estão na nossa lista, mas a gente finge que não estão porque não parecem ser grande coisa. E aí por algum milagre a gente assiste e não é que eles dão uma boa de uma surpresa. E aí, meus queridos, pra quem tá sem um bom anime pra ver, dá aquela passada de tempo, mas principalmente tem um gosto um pouco mais diversificado, gosta de ação, fantasia, sci-fi, uma comediazinha, um pouco de drama, um romance ali de cantinho e muitos outros, então se prepara, aconchega aí onde você estiver e bora ver 10 dos mais diversos animes que eu sei que podem rolar uma bela de uma surpresa. E ainda pra quem caiu de paraquedas, aqui na descrição do vídeo você tem o nome de cada uma das obras, em qual streaming ou site não oficial você vai poder encontrar cada uma delas e ainda se estão legendadas ou dubladas. Pagamento, eu tô aceitando like e inscrição. Mas beleza, sem mais enrolação, uma fantasia escolar um pouco mais leve, mas que ainda assim tem uma magia com uma animação que eu fiquei impressionado, porque eu não tava esperando muita coisa saindo desse anime aqui não, que é o Silent Witch, sobre uma garota que é uma maga absurdamente forte, mas que tem um detalhe curioso, ela é tímida ao extremo. Pensa na pessoa mais tímida que você conhece, soma com mais 5 dela, multiplica por 10, e eu acho que não vai dar 1% dessa daqui. Só que ela consegue lidar até com dragões de uma forma que parece que eles só são uns bichinhos quaisquer, lança magia sem recitar encantamento, várias de uma vez só e por aí vai. Mas o problema mesmo pra ela é lidar com essa ansiedade e a timidez dela. Até que ela acaba recebendo uma missão da ordem pra qual ela trabalha / participa, e é enviada para uma escola para proteger um príncipe em segredo, fingindo ser só uma estudante comum. E é aí que começa a loucura toda, porque enquanto ela precisa esconder a verdadeira identidade, lidar com essa ansiedade, ao mesmo tempo vai ter que usar os poderes quando a situação aperta, mas sem ser descoberta. E aí acaba que o príncipe começa a mostrar um interesse por ela, aparecem alguns outros obstáculos maiores na escola, ela chama atenção além da conta e começa a fazer coisas que não deveria, mas que no final ajudam tanto na missão quanto na melhora dessa timidez extrema. Pro harem e comédia da lista é o Mikado no Sanshimai, que esse anime é doido porque ele saiu agora há pouco, na metade de 2025, e antes de sair eu li um pouquinho do mangá e não me agradou muito. Chegou o anime, eu olhei do início ao fim. Ele tem uma mistura de um quase romance ali em meio a um harem, mas não de uma forma sexualizada, vocês já vão entender. A moral é de um garoto que perdeu a mãe, e ela era extremamente famosa, só que ele mesmo é um tanto faz, tanto fez, e herda como último pedido dela ficar aos cuidados de um grande amigo dela, meio que começando a fazer parte da família do cara, que é a Mikado no. Só que a família Mikado no, tanto o pai quanto as 3 irmãs, são prodígios em alguma coisa, as melhores das melhores, super famosas e talentosas, e aí quando ele entra nesse meio, é considerado abaixo da média em tudo e visto como um fracasso. Mas aos poucos ele vai mostrando pra elas que a vida não é só trabalho, o que os outros esperam de você, ou o que os outros querem que você faça, ou como seja, deixando elas com um lado um pouco mais afetivo, mais humano, e fazendo elas começarem a gostar do que ele tem de melhor, que é cuidar das pessoas, da casa e ser mais amoroso. E é aí que entra o harem, porque cada uma delas vai criando um certo afeto por ele, mas não querem aceitar isso daí não. Ao mesmo tempo em que ficam com ciúmes se alguma das outras 2 irmãs fazem algo um pouco mais próximo com ele e por aí vai. Já no meio sci-fi, com uma mistura de alguns outros elementos, como ação e drama, a gente tem o Arknights, ele que começa com uma primeira temporada bem mais morna, até uma nota mediana, mas depois ele dá uma certa guinada na continuação, que dá pra tirar cenas bem legais de uma ação bonita, tem uma beleza visual até bem interessante para um anime esquecido pra muita gente, e a história, ela se passa num mundo com várias raças, não só humanos, tem bastante antropomórfico também, que possui uma espécie de magia que é extraído de um mineral. Porém, esse mesmo mineral é também causador de uma doença incurável, e aí a gente tem uma organização que tenta proteger e oferecer um tratamento para os infectados, enquanto enfrenta os governos corruptos e algumas outras organizações rebeldes. Sendo que, inicialmente, a história segue a líder dessa organização e um cara conhecido como Doutor, que perdeu parte da memória, mas é extremamente necessário para esses tratamentos e essa guerra num geral que está acontecendo. Aí eles vão descobrindo os segredos sobre a origem dessa doença e desse mineral, o papel dos infectados no meio dessa guerra, fazendo com que a esperança de um futuro melhor pareça ser um pouco mais impossível ainda.
Já pro nosso anime mais tranquilinho, bom e velho Slice of Life, é o recente Ruri no Houseki ou Ruri Rocks. Além de ser visualmente deslumbrante esse anime, ainda tem um aconchego a mais que só os bons Slice of Life conseguem ter, e ainda vem de bônus ali uma aula de mineralogia e algumas outras coisas que cercam esse mundo das pedras preciosas e os minerais. O engraçado é que muita gente comenta que ele parece Yuri, provavelmente porque todas as protagonistas são mulheres. E realmente lembra ali de fundinho, mas não tem nada a ver, tá? Só parece mesmo, até porque tem menores de idade na história, né? Mas se bem que a cabeça dos japoneses, né, que faz essas histórias é meio perturbada também, né? Mas enfim, é uma menininha que, enquanto cresce, ela se sente meio deslocada, aquela coisa normal que a gente não sabe o que quer da vida, fica mudando toda hora o que quer ser quando crescer, até que encontra nas pedras e minerais um hobby que aos poucos vai evoluindo para uma paixão, e no que conhece uma mulher especialista nesse meio, vai indo para todos os lados com ela, realizando os trabalhos, pesquisas e tudo mais. Com o tempo, algumas colegas da garotinha, que também compartilham o mesmo gosto, vão se juntando a elas, mostrando uma evolução mais acadêmica e até emocional de cada uma delas, de modo até bem equilibrado, com momentos de pura contemplação da beleza das joias e dos cenários, com alguns pequenos desafios, como as expedições, estudos de campo e um toquezinho ali de fundo de comédia. O shounen de ação fica com Ragna Crimson, que até por volta do episódio 3 ali ele é meio, né, mas depois acaba recebendo um certo upgrade a mais, e que tem um mundo bem peculiar e estranho onde os dragões aqui é que mandam na bagaça toda, seja no céu, na terra ou no mar. E os humanos vivem sempre com medo porque só a prata, que meio que congela o sangue e o corpo deles, e a luz do sol conseguem ferir essas criaturas. Ainda assim, tem alguns ali no meio que são muito fortes, e alguns outros que até têm certas magias ou algo mais pra bênçãos, e aí usam isso em combate também. E aí no meio disso a gente tem o Ragna, que é um caçador mais mediano ali, sem talento, que só consegue sobreviver porque tem ao lado dele uma parceira incrivelmente forte. Até que um dia o Ragna vê o futuro com a parceira dele morrendo, e ele tá lá meia bomba sem conseguir fazer nada, e isso dá um choque de realidade tão forte nele que faz receber os poderes do Ragna do futuro. E aí de repente ele passa a ter forças para conseguir enfrentar os dragões que antes eram impossíveis. E é aí que aparece a Crimson, uma personagem misteriosa, cheia de segredos ali, que também quer acabar com esses monarcas dragões. A partir disso, os dois acabam se juntando numa parceria estranha, mas necessária, mostrando essa dupla enfrentando os dragões absurdamente poderosos, cada um com habilidades únicas, enquanto o Ragna tenta lidar com o peso de saber o que lhe aguarda um pouco mais à frente. E eu não falei antes que ia ter pra todos os gostos? Então, sim, a gente tem um anime BL, que até saiu há pouco tempo, agora em janeiro desse ano. Ele é um isekai que, de início, se ninguém falar pra você que ele é um BL, você nem pensa nisso daí. Porque é um cara que foi de passeio para um isekai arrastado junto com uma mulher, só que o problema é que ela era a escolhida e não ele. Sendo assim, ele consegue até um trabalho naquele reino que o invocou como contador. E aí tem uma dinâmica bem legal dele achando vários problemas e despesas estranhas e erradas, não liberando verba sem motivo, chamando a atenção dos grandões que gostaram do trabalho eficaz que ele faz. E aí, na sequência, depois de passar mal, portanto tomar poção pra trabalhar direto sem parar, um dos interessados nele acaba usando sua cura bem peculiar. E o engraçado é, depois disso, o cara falando que a cura do cavaleiro foi libertadora. Pô, a gente não vê isso aí todo dia nos animes, né? E em seguida eles vão se envolvendo cada vez mais, ele até recebe promoção no trabalho, vai ficando cada vez mais famoso, o cavaleiro começa a curar ele com mais frequência e toma-lhe cura pra tudo que é lado, até ele começar a suspeitar do real motivo de terem trazido a garota pra esse mundo. Dobradinha de isekai, a gente tem aquele que literalmente é um pouco uma aventura mais aventuresca, que é o Saijaku Tamer, que parece ser um pouco mais bobinho, mas não é que prende a nossa atenção, ainda mais pra quem curte o dublado em português, porque esse daqui ele tá completinho em BR. Aqui é aquela fantasia mais clássica de uma garota que nasce em um mundo, e ali com certa idade eles conseguem descobrir qual é o talento que aquela pessoa vai ter e qual o nível em estrelas, ou seja, o quão boa naquilo ou forte em caso de combate essa pessoa vai ser. Mas no caso dela foi de domadora de bestas, o que por si só já não é lá muito bom, mas o pior ainda é que foi com nível 0, de 0 estrelas, algo tido como impossível, fazendo-la ser rejeitada e até caçada pela própria família, porque eles veem isso como um mau presságio. Acaba sendo abandonada, tendo que viajar e sobreviver sozinha, mudando de aparência e até de nome. Sem apoio, sem poder para combate ou para algum trabalho, ela vai usando a inteligência para transformar um lixo que encontra em algum recurso mais valioso,
até que descobre um grande dom para esse poder dela, conseguindo fazer um pacto com um slime raríssimo, tido como ultra sensível e fraco, e por ter 0 estrelas, o pacto dela não é forte o suficiente para ferir esse slime. E aí começa toda uma jornada deles dois, enquanto ela vai descobrindo coisas incríveis que o slime consegue fazer, novos amigos de verdade que não estão nem aí se ela tem 0 estrelas ou não, ajudando pessoas e até cidades inteiras. Agora, um drama psicológico forte, mas forte mesmo, é o NHK Nyokoso. Além dele ter uma história que chega a ser palpável, de tão próxima à realidade, a trilha sonora desse anime aqui, ela te joga no fundo do poço e te dá uma pá pra você continuar cavando. O anime em si ele é um pouco mais antiguinho, mas vale muito a pena. Pra vocês terem uma ideia, até hoje ele tá no meu top 10 melhores animes. E a gente acompanha a vida de um cara de 22 anos, que é um recluso por um certo trauma do passado, e ele ficou tão neurótico que acredita que isso não é culpa dele, mas sim de uma conspiração da NHK, a Nihon Hikomori Kyoukai, que usa até os animes para manter eles presos em casa. E ele sabe disso porque ele conversa com os eletrodomésticos. Mas aparece uma mísera fagulha de mudança quando conhece uma garota misteriosa que diz que iria ajudar ele a se recuperar. E em meio a isso, a gente vai descobrindo o quão perdido ele estava, mas principalmente o quão perdido estão outras pessoas ao seu redor. Aquelas que nem demonstravam ter nada de errado, até mesmo a própria garota que ele conheceu. E aí ele vai passando e enfrentando vícios, paranoias, crises existenciais, vai misturando tudo isso com aquela comédia mais irônica e nebulosa sobre como as pessoas não conseguem se encaixar numa sociedade com os temas de solidão, isolamento, depressão, amizade e um sentido para a vida adulta muito forte. No lado mais sobrenatural da lista, com uma pitadinha de um gore e até de um horror, a gente tem o Ajin, que muita gente ignora por ter um 3D meio feinho em certos momentos, mas isso aqui ele é meio proposital na história, onde o garoto protagonista ele é um estudante comum até sofrer um acidente de trânsito sendo atropelado por um caminhão. E não, ele não foi levado para um passeio de Isekai dessa vez, mas ele se esgualepa todo ali, mas não morre, descobrindo que ele é um Ajin, um ser imortal capaz de se regenerar de qualquer ferimento, sendo que esses Ajins aí, eles são raros e temidos pelas pessoas, sendo os maiores assuntos do momento e ainda são vistos como monstros. E assim que todo mundo descobre o que ele é, até ele mesmo, porque até o momento ele não sabia que ele era isso daí, começa a ser caçado, não só pelo governo, como algumas outras pessoas que querem usá-lo como cobaia, mas ainda tem outros Ajins ali que podem ver ele como aliado, porém, alguns deles querem dominar o mundo e extinguir os humanos. E aí, no meio do caos, ele precisa decidir se vai lutar pela humanidade, que o rejeita, ou se vai se unir aos da sua própria espécie. E por último, mas não menos importante, o nosso anime de mistério, misteriosamente misterioso, a gente tem o Kamonoha Shihon no Kindansuiri. Eu consegui falar o nome desse anime de segunda. Eu achei que eu ia passar um sufoco pra falar o nome desse anime aí, mas muito obrigado. Eu acho que eu tô melhorando, aos pouquinhos a gente melhora. Nessa história é sobre o Kamonoha Shihon, do nome do anime, que é um cara que já foi considerado um dos maiores gênios da Academia da Investigação, mas por um certo incidente acabou afastando ele e deixando ele isolado, vivendo como um recluso, até parecendo que a gente voltou pra sinopse do anime anterior, porque embora tenha sua mente brilhante, ele ainda tem traumas e segredos. Tudo muda quando ele conhece um policial ingênuo e até meio bobo demais, mas sem grandes habilidades investigativas, e quando precisa resolver casos complicados, ele vê o Ron como uma única forma de encontrar respostas, principalmente para um mistério que ninguém consegue decifrar, formando aquela dupla estranha, mas que acaba dando certo, e a cada episódio é cheio de momentos com pistas falsas, mistérios mais psicológicos e as benditas das revelações. Mas além dos casos, a trama vai revelando aos poucos o passado mais sombrio do Ron e o motivo da sua expulsão da academia, mostrando que essa mente brilhante dele é tanto uma bênção quanto uma maldição. É isso aí, pessoal, muito obrigado a cada um de vocês por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo, e agora me diz, deixa aí nos comentários quais desses animes você conseguiu aproveitar para dar aquela maratonada mais tarde, e ainda deixa sua recomendação, qual anime você indicaria para entrar num vídeo futuro desse mesmo tipo. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela Mega Blaster Power Força pro canal, e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado, e valeu!